Bem-vindos de volta. Syed Mohammad Marandi se junta a nós hoje. Ele é professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Obrigado por reservar um tempo, numa manhã de domingo, para falar comigo. É sempre um prazer, Glenn, me convidar. Então vimos muita coisa acontecer nas últimas, mais de 24 horas. Primeiro, o Irã atacou um navio no Estreito de Hormuz, o que gerou muita indignação, especialmente nos Emirados Árabes Unidos. Também vemos relatos de que os iranianos estão sendo mais incisivos em suas exigências contra os Estados Unidos. Ou seja, que os Estados Unidos paguem compensação pelo que destruíram e removam o bloqueio contra o Irã. Além disso, claro, temos todos esses outros desdobramentos diplomáticos. O Pacto de Defesa entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, o acordo entre Omã e Irã, o acordo nuclear entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Não foi finalizado, mas foi finalizado. O que você acha de todos esses acontecimentos? Porque as coisas parecem estar avançando rapidamente. Podemos começar pelos novos ataques no Estreito de Hormuz. Como podemos entender o que está acontecendo agora? É apenas mais um dia normal na Ásia Ocidental. Então a situação não é como os americanos querem acreditar. Não é nada boa para os Estados Unidos. E os iranianos agora estão mostrando que não vão permitir que petróleo ou quaisquer outros bens sejam exportados da região do Golfo Pérsico sem o consentimento do Irã. E eles parecem ter um plano específico de atacar navios dos Emirados Árabes Unidos. Eles atingiram pelo menos... não sei exatamente quantos até agora, mas vários petroleiros dos Emirados nos últimos dias. E lembrem-se, algum tempo atrás, Trump fez aquela ameaça no Truth Social, dizendo que cada vez que o Irã atacasse um navio, eles destruiriam alguma infraestrutura crítica iraniana, uma ponte ou uma usina elétrica. Mas o Irã vem atacando esses petroleiros desde então e bloqueando qualquer tipo de exportação, até mesmo dos Emirados, inclusive a partir de Fujairah, que fica fora do Estreito de Hormuz. E podemos ver a mesma situação no Mar Vermelho. As forças armadas iemenitas estão bloqueando navios sauditas. Esta manhã, houve outro ataque à refinaria de Jazan. A pressão está aí. A pressão continua. E com o passar do tempo, a crise energética global está piorando. E os iranianos sabem exatamente o que está acontecendo. E não são apenas os líderes. Quero dizer, raramente participo da TV iraniana, mas ontem à noite participei e comecei a explicar minhas opiniões sobre a região. Achei que falaria um pouco sobre o Japão, e assim que disse algumas palavras, o apresentador, interagiu comigo. Ficou claro que ele sabia exatamente o que estava acontecendo e da ameaça ao mercado de títulos nos Estados Unidos. É assim que os acontecimentos nos Estados Unidos, os acontecimentos no Ocidente, estão sendo acompanhados de perto. As pessoas sabem exatamente o que está acontecendo. Em termos gerais, é claro. What's going on in general terms, of course, not, they know, a lot of people know as much as I, if not more. Eles sabem. Muita gente sabe tanto quanto eu, ou até mais. Então, eles sabem sobre as eleições de meio de mandato. Sabem o que está acontecendo no Partido Democrata. Sabem o que está acontecendo no Partido Republicano. Sabem o que Tucker Carlson e seus aliados políticos estão fazendo. Então isso mostra o quanto a situação é monitorada cuidadosamente, do ponto de vista político. E acho que as ações militares e políticas do Irã são conduzidas de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, internamente, mas também no cenário internacional. Então sim, os Emirados estão muito irritados, mas não há nada que possam fazer a respeito. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito. Os sauditas estão muito irritados, porque agora estão no mesmo barco que Catar, Emirados e Kuwait. Eles não conseguem exportar muita coisa pelo Mar Vermelho. Eles não conseguem exportar pelo Golfo Pérsico. E lembre-se, você sabe melhor do que eu, é claro, que esses são países que consomem muito. Eles não são como o Irã,
que vive há décadas sob sanções de pressão máxima e outras sanções. O consumidor na Arábia Saudita está acostumado a gastar como se não houvesse amanhã, e isso vale por toda a região do Golfo Pérsico. E isso vai ter um impacto adicional, no sentido de que não só as esperanças de Trump de trazer trilhões de dólares dos ditadores militares e dos regimes familiares do Golfo Pérsico para a economia dos Estados Unidos serão afetadas, como agora vai acontecer o contrário. Esses países vão ter que retirar dinheiro dos Estados Unidos. Eles vão ter que vender títulos no mercado dos Estados Unidos para sustentar suas economias, para sustentar o país, para reparar os danos que foram causados e os danos contínuos que ainda estão sendo causados. E, de novo, como eu disse antes, os custos são enormes, especialmente para essas sociedades que são extremamente perdulárias e precisam de enormes quantidades de dinheiro apenas para se manter. Então, do meu ponto de vista, os iranianos estão jogando um jogo de espera. Eles vão pressionar o outro lado o máximo possível e tentar suportar, tanto quanto puderem, a dor infligida ao Irã para esperar os Estados Unidos até eles cederem. E com base nas experiências passadas desde o início da guerra, eles têm todo o direito de estar otimistas. A guerra de 40 ou 39 dias, eu nunca consegui saber quanto tempo ela durou, foi um fracasso enorme para os Estados Unidos. Nenhuma única base subterrânea iraniana foi destruída. Nenhuma única base subterrânea iraniana foi danificada em todo o país. E algumas dessas bases nunca foram usadas e continuam sem ser usadas. Mas isso só mostra como as forças armadas iranianas são capazes hoje, porque os iranianos têm travado uma guerra do século XXI contra os americanos, que estão travando uma guerra do século XX. As bases dos Estados Unidos, os ativos israelenses, os ativos dos regimes da região que ajudavam os Estados Unidos, todos estavam expostos. Enquanto isso, todos os principais ativos iranianos estavam bem no subsolo. As fábricas, as bases de mísseis, as bases de drones, as bases que abrigam as lanchas rápidas navais iranianas, as bases que protegem a força aérea do Irã, as que protegem os sistemas de defesa aérea iranianos, além de outras bases de comando e controle. E também as bases ao longo do Golfo Pérsico, criadas para o caso de os Estados Unidos realizarem uma invasão terrestre. Tudo isso está protegido, enquanto o Irã vai destruindo, um por um, os ativos dos Estados Unidos em terra. Acho que está bastante claro por que os iranianos teriam essa paciência. E aí veja, nessa guerra de cerco, os Estados Unidos tentaram estrangular o Irã. No fim das contas, foram os Estados Unidos que tiveram de concordar com o memorando de entendimento. E agora vimos a declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e do presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional reforçando esse memorando. Mas é como se fosse um memorando de entendimento ampliado. Não são novas exigências. Algumas pessoas parecem achar que são exigências novas ou excessivas. Não, não são. Eles estão levando o memorando ao máximo. E como eu já disse a você em várias ocasiões, por exemplo, no artigo 1, quando se fala do Líbano, também se fala das outras frentes. Não os menciona, mas nessa declaração eles são mencionados. Palestina, Iêmen, Iraque. Essas guerras precisam chegar ao fim. E claro, isso inclui tanto Gaza quanto a Cisjordânia. Portanto, as exigências dos iranianos não são novas, mas eles estão dizendo que não vão ceder em nada. Quando se trata de compensação, os iranianos exigem compensação total. Isso está no memorando de entendimento. Mas a ênfase que está sendo dada a essas questões agora é basicamente para enviar uma mensagem aos Estados Unidos. Não só não vamos ceder em relação ao memorando de entendimento, como vamos maximizar nossas exigências dentro da estrutura desse memorando.
Eu sempre penso que os Estados Unidos perderam algo bastante importante na guerra contra o Irã. Ou seja, durante a era pós-Guerra Fria da hegemonia americana, a principal percepção sobre os Estados Unidos, baseada em fatos, eu diria, era de que o país era todo-poderoso. Havia a percepção de que ninguém podia desafiar os Estados Unidos. Eles mantinham todos os países sob controle, e isso era um enorme recurso para os Estados Unidos. Mas agora, a cada ataque contra o Irã, você vê os estoques de armas diminuírem. Isso significa que quem quer que seja o adversário dos Estados Unidos teria cartas melhores para jogar. E também, eu acho, aquela dissuasão que existia no passado, como Trump sempre grita no Twitter, de que se alguém ousar atacar os Estados Unidos, bem, nós vamos explodir o seu país e destruir a sua civilização amanhã, caso você ouse revidar. Mas, de novo, essa reação do Irã também mostra que, bem, não há muito que os Estados Unidos possam fazer na prática, a não ser lançar bombas nucleares contra o Irã. Mas é interessante o que eles colocaram em jogo com essa guerra. De novo, não se trata apenas do Estreito de Hormuz. Trata-se de parcerias regionais. Mas parece que a economia, fico me perguntando quais seriam os efeitos econômicos em cadeia disso. Porque em julho, vemos que o petróleo bruto exportado pela Arábia Saudita para os Estados Unidos caiu a zero, segundo nos informam. Quer dizer, é difícil calcular o tipo de repercussão econômica e política que isso terá. Bom, antes de tudo, a Arábia Saudita será desestabilizada. Você sabe, energia, entrada de dinheiro, mas também onde ela investe dinheiro nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos também precisam disso. Sabe, a indústria de tecnologia. Os Estados Unidos estão numa corrida de inteligência artificial com os chineses. Ela precisa de financiamento, do sistema do petrodólar. Tudo está sob uma enorme pressão. Então, acho que no futuro, esse será um tema central para os acadêmicos entenderem exatamente no que os Estados Unidos apostaram e perderam nessa guerra. Eu queria perguntar sobre esse novo pacto de defesa, porque vemos Arábia Saudita, Turquia e Paquistão formando esse pacto. Todos eles, é claro, cercam o Irã, mais ou menos. Dito isso, eles têm interesses e motivações muito diferentes. Eu queria saber até que ponto o Irã é um alvo ou a razão por trás disso, e até que ponto os iranianos deveriam se preocupar ou como poderiam reagir. Desculpe, é uma pergunta grande. Não. Problema nenhum. Antes de responder a isso, há alguns anos, não sei, talvez em uma das nossas primeiras conversas, eu disse que sempre acreditei que o colapso da União Soviética e a vitória dos Estados Unidos sobre Saddam Hussein, no Kuwait, foram a pior coisa que poderia acontecer aos Estados Unidos. E isso porque criou uma arrogância que basicamente levou ao rápido colapso do Império Americano. Os fantasmas do Vietnã foram varridos depois do Iraque e foi um momento unipolar. Aí veio a invasão de 11 de setembro, que quando você olha para as evidências apresentadas por gente como Tucker Carlson, obviamente não foi só a Al-Qaeda e aquelas 19 pessoas que estavam. Não parece nem um pouco que tenha sido assim. Parece que foi algo muito mais amplo e que agências ligadas ao Ocidente ou agências ocidentais também estavam envolvidas. Mas, de qualquer forma, desde então os Estados Unidos vêm declinando rapidamente. E esta guerra é o exato oposto do que vimos no Kuwait. No Kuwait, houve uma vitória impressionante. E agora vemos, pouco mais de 2 décadas depois, ou pouco mais de 3 décadas depois, o exato oposto. Os Estados Unidos travaram uma batalha, ou travaram uma guerra, e fracassaram. Na verdade, os 40 dias de combate, ou 39, 40 dias de combate, são semelhantes ao tempo que levou para derrotar Saddam Hussein no Kuwait. Acho que foram 43 dias, mais ou menos. Talvez eu esteja enganado. Mas acho que isso, na verdade, acabou sendo horrível para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mudaram. Isso se tornou agressivo, extremamente agressivo, e isso o destruiu.
E grande parte dessa destruição, mais uma vez, tem a ver com o Irã. Porque quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque, o Irã começou gradualmente a trabalhar com a resistência. No Afeganistão, o Irã começou a trabalhar com o Talibã. Quero dizer, a primeira geração do Talibã era horrível e estava cometendo assassinatos em massa e massacres. Mas, depois que eles entraram em colapso no Afeganistão, a segunda geração se tornou mais moderada. Ainda temos grandes diferenças com o Afeganistão. Educação, educação das mulheres e direitos das mulheres. E essa é uma grande divisão. Mas a relação evoluiu tremendamente. E o Irã apoiou o Talibã para enfraquecer a ocupação dos Estados Unidos. And Iran supported the Taliban to weaken the US occupation. And ironically, it has angered many of the minorities. E, ironicamente, isso irritou muitas pessoas entre as minorias. Os xiitas, os tajiques, os falantes de persa, os uzbeques, todos eles contrários ao Talibã. Mas, para o Irã, a prioridade era expulsar o império. E os iranianos acreditam que se o império for expulso, a situação no Afeganistão vai se acalmar, porque não haverá um manipulador estrangeiro para colocar uma comunidade contra a outra, uma nação contra a outra. E o mesmo aconteceu na Síria. Os iranianos apoiaram o governo sírio para se opor ao projeto dos Estados Unidos e ao projeto israelense, dos quais, lamentavelmente, regimes regionais participaram. Mas o mesmo modelo ocorreu no Iraque. No Iraque e no Afeganistão, o Irã revidou. O general Soleimani estava por trás dos dois. E isso levou os Estados Unidos a saírem de lá, depois de terem gasto trilhões de dólares. Então, em grande medida, o fato de os Estados Unidos favorecerem o Irã nesta guerra está ligado ao fracasso americano no Iraque e no Afeganistão. Eles tiveram de se afastar das fronteiras iranianas, gastaram trilhões de dólares e ficaram muito mais fracos. O povo americano a economia ficou mais fraca. O povo americano se tornou muito mais cético em relação a essas guerras sem fim. E se não fosse o Irã apoiando a resistência contra o império no Afeganistão, na Síria, no Iraque, no Líbano e também no Iêmen, hoje a situação teria sido muito diferente. Then today it would have been a very different situation. The Americans would have been able to come forward with. Os americanos teriam conseguido se apresentar com muito mais força. E também, eu acrescentaria, e não estou dizendo que o Irã previu tudo isso, o apoio do Irã à Rússia durante a guerra ocorreu porque o Irã também via a expansão da OTAN como uma ameaça a si próprio. Não era só a Ucrânia, mas também a Geórgia. É claro que a Armênia e Azerbaijão viriam em seguida. Então a Turquia já era membro da OTAN. E a inclusão desses países teria tornado a ameaça ainda maior para o Irã. Portanto, o apoio do Irã aos russos durante a guerra também ajudou a Rússia a destruir muitos dos recursos que a OTAN forneceu à Ucrânia e enfraqueceu a OTAN econômica e militarmente. Muitos daqueles sistemas de defesa aérea usados na Ucrânia beneficiaram o Irã. E claro, neste momento, a guerra na Ásia Ocidental ajuda a Rússia. Quando os Estados Unidos são forçados a gastar dinheiro em várias frentes e desperdiçar seus recursos em várias frentes, isso beneficia o Irã e a Rússia. Mas, quanto aos 3 líderes reunidos na Arábia Saudita, o líder turco, o líder paquistanês e Mohammed bin Salman, acho bastante claro que isso tem a ver com o Iêmen. Tem a ver com a posição enfraquecida da Arábia Saudita. Esses países não se reuniram por causa do Líbano. Não se reuniram por causa dos avanços israelenses na Síria. E eles não se reuniram por causa da situação horrível que está acontecendo na Cisjordânia. Trata-se de a Arábia Saudita estar sendo severamente enfraquecida por causa de suas próprias políticas. Os sauditas ajudaram os Estados Unidos a atacar o Irã. Eles conspiraram com os americanos contra o povo iraniano. O país agiu como uma base aérea dos Estados Unidos. Eles não apenas forneceram espaço aéreo, forneceram bases aéreas. E não apenas forneceram bases aéreas, forneceram combustível de aviação. Forneceram tudo o que os americanos precisavam. Também pagaram pela guerra dos Estados Unidos. Então, todos os gastos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita durante esse período foram pagos pelos sauditas, pelo Catar e pelos Emirados também.
paid for by the Saudis and Qatar and the Emirates as well. They paid for the U.S. presence. Eles pagaram pela presença dos Estados Unidos. E isso também vale para o Kuwait. Então, os gastos com nessas bases, foram pagos por esses governos. Foi tanto que alguns deles enfrentaram dificuldades financeiras como resultado. Então, a Arábia Saudita ajudou os Estados Unidos contra o Irã, eles fizeram parte da guerra, e depois foram provocar o Iêmen. Bombardearam o Iêmen numa época em que tinham imposto um cerco, e o cerco ao Iêmen já durava anos. E então bombardearam, é claro, o Iraque, culpando falsamente o Iraque por ataques de drones que foram realizados pelo Iêmen. E o Iêmen, mais uma vez, hoje realizou novos ataques de drones. Então, basicamente, era pela Arábia Saudita, nada mais. Tentaram dar uma interpretação diferente, mas foi isso que aconteceu. Mas não acho que isso importe tanto para os iranianos. Quer dizer, só hoje vimos um ataque vindo do Iêmen, novamente contra a refinaria de Bazan, e eles vão continuar fazendo isso. E não vejo esses países se envolvendo contra o Iêmen. Isso não fica nada bem para eles. Eles não podem, porque as pessoas vão lembrar que o Iêmen, antes de tudo, por anos, sofreu uma guerra genocida conduzida pelos sauditas, com apoio da Turquia e de outros países da região. Mas eles fracassaram. Foi como em Gaza. Impuseram a fome. A Arábia Saudita e o Catar apoiavam isso, até o cerco ao Catar. Então o Catar e a Turquia se afastaram da Arábia Saudita. Mas eles estavam apoiando isso, e falharam. E o Iêmen hoje é muito mais forte do que era naquela época. E a Arábia Saudita é muito mais fraca do que era naquela época. Então eu realmente não vejo que eles tenham capacidade de impedir o Iêmen de atacar navios sauditas, refinarias sauditas ou instalações de petróleo. Eles não têm nada que os Estados Unidos não tivessem. E claro, muitas dessas munições já estão esgotadas. Essas munições antimísseis e antidrones, das quais os Estados Unidos vinham se gabando. Todos nós estamos ouvindo e vendo as notícias sobre as atuais escassezes. E também sabe, no passado, o Iêmen tem um histórico de frustrar as ambições de outros países. O Egito, na década de 1960, sob Jamal Abdel Nasser. In the 1960s, under Jamal Abdel Nasser, they invaded Yemen and it was their Vietnam. Eles invadiram o Iêmen, e aquilo foi o Vietnã deles. E essa é parte da razão pela qual fracassaram tão gravemente contra o regime israelense, porque tinham despendido tanto das suas capacidades no Iêmen. Então não vejo esse acordo como algo muito significativo. O Paquistão já tinha, mais ou menos, esse tipo de arranjo com a Arábia Saudita antes. Há questões financeiras por trás disso, para o Paquistão, e vendas militares para a Turquia. Mas eles podem tentar fazer algumas coisas com a Arábia Saudita. Não estou dizendo que eles vão ficar completamente... É só um pedaço de papel que foi assinado. Mas não acho que isso vá ter nenhum impacto importante sobre... as capacidades do Iêmen ou as capacidades da resistência no Iraque. E claro, o Irã derrotou as forças combinadas dos Estados Unidos e do regime israelense. Então não acho que o Irã esteja preocupado com qualquer pedaço de papel assinado na Arábia Saudita. Eu estava pensando nos seus comentários sobre hegemonia. Ou seja, por que o colapso da União Soviética também foi problemático para os Estados Unidos? Pessoas como Stephen Walt escreveram muito sobre isso. Ou seja, se você é uma potência hegemônica e não há equilíbrio, ele sempre ressaltava que o maior desafio para os Estados Unidos é que os Estados não se autolimitam. Em essência, os Estados Unidos deixariam de ser equilibrados. Iriam em todas as direções, se esgotariam e fariam muitos inimigos. Esse era o argumento nos anos 1990. E sabe, dá para entender por quê. Ou seja, se você é uma potência hegemônica sem restrições, pode fazer qualquer coisa e pode absorver o custo desse aventureirismo militar.
Então, essencialmente, essa é a condição perfeita para a ascensão dos falcões quando eles dizem: bem, por que não deveríamos ter soluções militares para tudo? Quem pode nos impedir? E foi isso que você já viu em 1990, 1991. Mas então você vai ver desdobramentos previsíveis, ou seja, um declínio da diplomacia, um declínio da disciplina fiscal. A bússola moral será descartada. Haverá um colapso da confiança na classe política. E é aí que o país se esgota economicamente. Você também terá instabilidade política. E por fim, os rivais em ascensão na periferia vão começar a se aproximar uns dos outros, os chineses, os russos, os iranianos, porque percebem, sabe, que este não é um sistema internacional funcional. E quando a potência hegemônica começa a declinar, ela fica desesperada para se manter no poder. E é aí que você vê políticas extremamente tolas. Então, guerra no Irã, guerra com a Rússia, guerra econômica com a China. Acho que muita coisa disso seria previsível. Claro, se você diz que, na verdade, o melhor para os interesses dos Estados Unidos agora é se acomodar a um sistema multipolar, no qual o país possa se retrair, muitas vezes você ouve argumentos como: ah, isso é anti-americano. Você quer dar mais espaço para os chineses e os russos. Isso sabe, na minha opinião, esse é o remédio de que os Estados Unidos precisam para se restaurar, voltar à normalidade. Mas é um argumento muito difícil de defender hoje em dia, quando tudo vira slogan emocional. De qualquer forma, entendo seu ponto sobre esse pacto de defesa entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Não devemos esperar uma defesa coletiva de imediato. Mas também estamos ouvindo agora que o acordo entre Omã e Irã esteja em seus estágios finais. Mais uma vez, não sei se devemos encarar essas reportagens da mídia com cautela, mas também ouço isso de outras fontes. Então, qual seria a importância disso? E além disso, o que um acordo assim incluiria na prática? Imagino que você não tem o texto diante de si, mas o que podemos esperar que sejam os principais pontos? Bem, só alguns pontos. Primeiro, em relação aos Estados Unidos, concordo completamente com o que você disse. E mesmo agora, quando todos os indicadores mostram que as coisas não estão indo nada bem, ainda se vê que esse mito do excepcionalismo americano continua existindo. Você não relaciona-se que na política dos Estados Unidos, que é claro está ligada à corrupção. Sabe, o dinheiro que vai para o complexo industrial militar e a total incapacidade deles de se reformar, porque estão ganhando quantias enormes de dinheiro e assim por diante. Quer dizer, a liderança está cada vez mais corrupta, manipulando os mercados e depois se beneficiando diretamente disso, suas famílias, seus aliados. Tudo isso é verdade, mas o mito continua. Eles ainda agem como se nada fosse realmente acabar, como se de alguma forma pudéssemos vencer, como se fôssemos sair por cima. Isso continua empurrando os Estados Unidos em direção ao precipício, seja econômico, político ou militar. Eles simplesmente seguem em frente. E acho que quando finalmente perceberem de verdade, embora já estejam vendo isso, embora tenham as evidências diante deles, será tarde demais. E acho que estamos bem próximos desse momento. Mas outros sabem disso. Outros estão olhando de forma objetiva. Os iranianos estão calculando com muito cuidado. Os russos estão calculando com cuidado. Os chineses, todos estão calculando com muito cuidado. E os aliados dos Estados Unidos acho que estão começando a reconhecer que estão numa situação muito perigosa, esses representantes, porque nenhum deles tem apoio popular. Eles não têm mandato de seus povos para serem representantes dos Estados Unidos. E isso enfraquece a própria autoridade deles, porque quando essa aura de poder desaparece, ela também desaparece para esses representantes. It is also gone for the proxies too. And so even this alliance, whatever it is, E então, até essa aliança, seja lá o que for,
não vai ficar bem na imagem se não fizer nada por Gaza, nada pela Cisjordânia, nada pelo Líbano, nada pela Síria. Mas digamos que eles colaborem contra o Iêmen. Bem, as pessoas vão dizer, o Iêmen foi um país que apoiou Gaza e contra o qual os Estados Unidos foram à guerra porque bloqueou o Mar Vermelho para o regime israelense por causa de Gaza. Então esses países, a Turquia, que mantém comércio e transporta petróleo para o regime de Netanyahu, sabe, e os outros, serão vistos como estando em luta contra os apoiadores do povo palestino. The supporters of the Palestinian people. The image is not, it will not be. Sabe, essa é, a imagem não vai ser. Quer dizer, vocês vão ver pessoas desses países na internet defendendo essas políticas, mas basicamente são elites próximas aos sauditas ou próximas aos governos. E elas, claro, vão apoiar isso, vão atacar o Iêmen, vão atacar o Irã, mas quem olha para a realidade no terreno, para quem está defendendo o Líbano e a Palestina, vê que é o eixo da resistência. Mais ninguém. As pessoas percebem isso. Então, vai ser muito difícil para os americanos nos próximos meses, por causa de todos aqueles indicadores aos quais você se referiu. Vai ser difícil para os aliados dos Estados Unidos seguirem as mesmas políticas, especialmente porque aquele poder americano em que eles confiavam está se desfazendo. E o público, que não tem ficado satisfeito com muitas coisas nos últimos anos, vai fazer mais perguntas. E esses governos provavelmente vão passar a temê-lo mais. Os governos vão ficar mais receosos de uma população indignada que quer ver o genocídio em Gaza chegar ao fim. Enquanto isso, os iranianos estão simplesmente reiterando sua posição sobre Gaza. O presidente iraniano do Conselho Supremo de Segurança Nacional, em sua declaração de ontem, foi muito explícito sobre algo que eu tenho dito repetidamente. A Palestina tem de fazer parte do memorando de entendimento. Tem de fazer parte do memorando. Para o Irã, ela faz parte do memorando. Não apenas Gaza, mas também a Cisjordânia, porque o Irã não mencionou Gaza. Dizia Palestina. Então nada disso é um bom sinal para os Estados Unidos ou seus aliados. E sobre a sua pergunta a respeito do Irã e de Omã, pelo que entendo, as negociações entre Irã e Omã estão quase concluídas. E provavelmente se pode dizer que já foram concluídas. Mas acho que, como a questão do Estreito de Hormuz está ligada à questão mais ampla do memorando de entendimento, é por isso que os iranianos estão recuando. Os iranianos nunca acreditaram que os Estados Unidos tivessem qualquer intenção de implementar o memorando de entendimento. O Irã não é ingênuo. Mas há vários motivos pelos quais o Irã aceitou o memorando em primeiro lugar. Um deles é que os iranianos querem exportar petróleo. O Irã estava sob cerco e, por isso, acumulou muito petróleo em navios-tanque, dezenas de milhões de barris. Assim que o memorando de entendimento foi assinado, o Irã exportou esse petróleo para os mercados asiáticos, a fim de fortalecer sua posição para os meses seguintes. Mas o Irã também queria que seus aliados e amigos pelo mundo soubessem que está buscando um acordo. Não é como se o Irã quisesse uma guerra eterna. Ao contrário dos Estados Unidos, o Irã quer pôr fim a isso. Então, esta é uma mensagem aos seus amigos, tanto regionais quanto globais. Há um fim à vista, se os americanos tiverem vontade de seguir nessa direção. E os iranianos, sabendo que os Estados Unidos minariam o acordo, tinham se preparado. E vimos isso na guerra, que recomeçou depois que os Estados Unidos violaram o acordo e estabeleceram aquele corredor no Estreito de Hormuz contra o artigo 5. Quando os Estados Unidos retomaram a guerra, o Irã teve um desempenho ainda melhor do que na Guerra de 40 Dias. E vimos que os mísseis e drones iranianos estavam atingindo com muita força. Depois, vimos o Iêmen também entrar na guerra, por causa da estupidez dos sauditas ao atacarem o aeroporto internacional de Sanaa. Então isso tornou as coisas muito piores para os Estados Unidos. Agora, os iranianos eles estão segurando isso. Estão segurando este acordo, no qual haverá taxas. Aliás, ao contrário do que Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, afirmou, haverá taxas.
there will be fees. But Iran is withholding this until the issue of Mas o Irã está segurando isso, até que a questão do memorando de entendimento seja resolvida, porque o Irã diz que os Estados Unidos precisam voltar ao memorando de entendimento e cumpri-lo da forma como eles o interpretam. E assim, os iranianos foram mais explícitos na declaração de ontem. Pelo que entendo, o acordo está pronto para ser assinado. Não há nenhum desacordo, nem nada do tipo, impedindo isso. Mas os iranianos estão esperando para ver que rumo os Estados Unidos vão tomar. Vão retomar os combates? Porque isso não é uma impossibilidade, Glenn. Você e eu sabemos que Trump está sob enorme pressão do regime israelense, do lobby sionista, do próprio ego dele, dos que colocam Israel em primeiro lugar nos Estados Unidos. Ele está sob pressão para continuar a guerra. Esse é o tipo de narrativa que continuamos vendo na Fox News, por exemplo. E sabemos que é de lá que ele tira seus informes de inteligência, assistindo a Fox News. Então não é impossível. Ninguém deveria descartar essa possibilidade. Os iranianos estão se preparando para a guerra. E a região, os aliados do Irã, também estão se preparando para a guerra. No Iraque, eles estão se preparando. No Iêmen, estão se preparando. Mas esse é um cenário. O outro é os americanos decidirem, bem, temos que acabar com isso. A situação com o Japão está ficando perigosa. A escassez de petróleo está se intensificando muito rapidamente, mais rápido do que antes, por causa do Mar Vermelho, e porque o Irã também não está permitindo que os Emirados exportem. Então a pressão está aumentando. Mas no fim das contas, a decisão é tomada na Casa Branca. Em qual direção vamos seguir? Bem, isso é bastante significativo. Como você disse, o acordo entre Omã e Irã está perto de ser assinado. Isso vai, mais ou menos, encontrar uma solução para a questão do Estreito de Hormuz. E imagino que Omã esteja em estreita coordenação com os Estados Unidos e outros países, tentando também acomodar os interesses deles. Então isso pode ser interpretado como um acordo mais amplo que resolve essa questão. Mas como você disse, não é o único problema. Não é como se a guerra terminasse com a assinatura, porque o memorando de entendimento, os Estados Unidos têm outras obrigações que, como você disse, ainda não cumpriram. Ou seja, acabar com o bloqueio. Acho que isso poderia ser feito sem muitos problemas. Acabar com os combates no Líbano, imagino que seja mais problemático. As reparações, também não vejo isso acontecendo. Mas talvez, dependendo de como a linguagem for formulada, isso possa assumir alguma forma. Não tenho certeza se há um compromisso nem por foco disso decidido ao longo do tempo. Há maneiras de fazer isso. Quero dizer, esses países da região do Golfo Pérsico têm muito dinheiro nos mercados dos Estados Unidos e do Ocidente. E eles, é claro, estiveram com os Estados Unidos nessa guerra. Mas o memorando de entendimento foi elaborado de uma forma em que, por exemplo, o dinheiro que entraria no Irã seria, na prática, uma violação da soberania dos Estados Unidos. Ou, pelo menos, uma violação de decretos presidenciais ou de decisões tomadas pelo governo dos Estados Unidos em relação a investimentos no Irã. E, é claro, não conheço os detalhes, mas os modelos que os iranianos vêm elaborando são modelos viáveis e que também rompem o regime de sanções. Portanto, isso não precisa vir dos Estados Unidos. É claro que há coisas que os Estados Unidos terão de fazer. E há muitas coisas que os Estados Unidos terão de fazer. E antes de mais nada, para os iranianos, está devolver o território libanês ao povo do Líbano e forçar o regime israelense a recuar em Gaza e na Cisjordânia. Quero dizer, essas são exigências fundamentais do Irã. Isso não vai acabar até que haja paz na Ásia Ocidental. E é claro, os ativos iranianos que foram roubados terão de ser devolvidos, além das outras questões que foram discutidas. Mas há modelos em que essas coisas podem ser realizadas sem que os Estados Unidos enviem dinheiro de contas bancárias em Washington para contas bancárias em Teherã. Há outras formas de fazer isso.
Só estou pensando que os Estados Unidos, mesmo que reconheçam que todos os caminhos para uma possível vitória se esgotaram, terão de pôr fim a isso. Mas a política interna é um problema. Quero dizer, Trump passou cerca de uma década, mais de uma década agora, dizendo como Obama foi fraco ao descongelar alguns ativos iranianos. E que o JCPOA foi um acordo horrível. Então o fato de que ele agora terá de liberar fundos iranianos e aceitar um acordo que, na melhor das hipóteses, não seria diferente do JCPOA, vai ser muito difícil de vender em Washington. Não está claro se algum dia chegaremos lá, mas o Irã não vai ceder. Então, sabe, a decisão é deles. Isso pode ser resolvido em semanas, pode ser resolvido em meses e pode continuar sem solução. Mas a posição iraniana hoje, eu acho, é muito diferente do que era antes. E isso seria uma perda ainda maior para os Estados Unidos. Então, sabe, não é como se os iranianos esperassem que Trump capitulasse amanhã e cumprisse suas obrigações no âmbito do memorando de entendimento, com base na interpretação iraniana. Mas isso mostra a determinação do Irã de garantir que os Estados Unidos sejam derrotados e que seus aliados na região, em Gaza, na Palestina, o povo palestino, na Cisjordânia e em outros lugares, sintam os benefícios dessa derrota dos Estados Unidos e de Israel. Feel the benefits of this US-Israeli defeat, because at the end of the day, the defeat. Porque, no fim das contas, a derrota do regime dos Estados Unidos é uma derrota para o regime israelense. E a batalha pelo Estreito de Hormuz foi mais importante do que qualquer outra batalha que aconteceu na Ásia Ocidental durante esse período. Alguns poderiam me perguntar, por que o Irã não atacou o regime israelense durante esses 13 dias? Bem, os iranianos estavam focados em vencer no Estreito de Hormuz. E uma derrota para os Estados Unidos é uma derrota para o regime israelense. É claro que, durante esse período, o Irã estava lutando, destruindo todas aquelas instalações de radar e defesa que foram construídas no Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, na Jordânia e no norte do Iraque, para proteger o regime israelense. Eles destruíram isso para que, se houver guerra, os iranianos possam usar, com mais facilidade, especialmente seus drones e seus mísseis. E também, os iranianos querem a crise interna em Israel que estamos vendo agora. Se os israelenses atacarem, o Irã vai revidar com força para prejudicar Netanyahu, caso Netanyahu inicie uma guerra. Mas agora, antes das eleições, os iranianos querem ver o que acontece na Palestina. Não que os adversários de Netanyahu sejam menos genocidas, mas essa profunda divisão na Palestina é algo bom para a região. Mas no fim das contas, a batalha pelo Estreito de Hormuz foi a batalha decisiva. Foi isso que basicamente mudou o rumo da região e mudou o futuro do mundo. E o que o Iêmen fez foi fortalecer Hormuz. O que aconteceu no Estreito de Hormuz tornou o estreito ainda mais importante. Porque se o Iêmen tivesse realizado essas operações em circunstâncias normais, isso teria incomodado os sauditas. Isso teria causado danos significativos a eles, mas não teria punido de forma decisiva os sauditas, os americanos ou o Ocidente. Mas agora, quando se olha para o que está acontecendo no Estreito de Bab el-Mandab, junto com o que aconteceu no Estreito de Hormuz, isso se torna ainda mais eficaz. Então ninguém no Irã é ingênuo em relação aos dias, semanas e meses que virão. Mas eles estão enviando uma mensagem muito forte a Washington. Nós vencemos esta guerra. E não se iludam, achando que poderão ir corroendo os ganhos do Irã e os ganhos do eixo da resistência, seja na mesa de negociações, seja sabotando esses ganhos, ao descumprir a implementação de um memorando de entendimento, ou do memorando de entendimento. Acho que esse é outro problema para Trump, porque ele vem vendendo vitórias, ou essencialmente o indicador de vitória, como sendo: vejam quantas pessoas foram mortas ou quanta infraestrutura militar ou civil conseguimos destruir. Mas esses não são indicadores de vitória, como você disse. Este é um conflito muito complexo, e certamente há indicadores de sucesso melhores aqui do que matar os adversários.
than killing opponents. And probably the worst is not just Provavelmente, o pior não é só o fato de os Estados Unidos continuarem apoiando um genocídio, mas o fato de os Estados Unidos estarem constantemente ameaçando os iranianos com um holocausto. Quero dizer, os Estados Unidos não só fracassaram militarmente, como os Estados Unidos e o Ocidente foram desmascarados. As elites ocidentais foram desmascaradas moralmente. E é por isso que as pessoas no Ocidente estão se voltando contra o establishment político, especialmente nos Estados Unidos. E estamos vendo isso se desenrolar na guerra civil dentro da direita e na guerra civil dentro do BEM, Partido Democrata. Não sei se dá para chamar isso de esquerda, mas de todo modo essa guerra civil não acontece apenas por questões econômicas. Ela acontece por causa da falência moral das elites políticas ocidentais. E pessoas no mundo todo veem isso. E claro, também o mito do poder dos Estados Unidos foi quebrado. As pessoas veem isso. Todos os dias os Estados Unidos dizem que destruíram isto, destruíram aquilo. Mas todos os dias os iranianos estão disparando mísseis. Então, obviamente, eles não estão destruindo todas essas coisas que afirmam ter destruído. E parece que, quer dizer, mesmo que os Estados Unidos não tivessem as escassezes de que estamos ouvindo falar hoje, ainda assim perderiam. Porque, durante os 40 dias de guerra, ou 39 dias de guerra, não se falava dessas escassezes. Quer dizer, essas escassezes existiam, e os iranianos já vinham esgotando as capacidades dos Estados Unidos antes disso. A promessa verdadeira 1, nós lembramos, quando o Irã enviou aqueles mísseis e drones, eles gastaram quantidades enormes de... E depois a promessa verdadeira. Segundo, tudo isso contribuiu, e a guerra do ano passado também, porque estamos vendo hoje. Mas mesmo que essas escassezes não existissem, ou quando não existiam, elas não se manifestaram no campo de batalha durante os 39, 40 dias de guerra. Ainda assim, eles fracassaram. Perderam a guerra. Naquela época, usavam aqueles mísseis como se não houvesse amanhã. E, no fim, Trump, que exigia rendição incondicional, foi forçado a aceitar o plano de paz iraniano de 10 pontos para que a guerra terminasse após 39, 40 dias. Então, o mito do poder americano desmoronou. E claro, o mito de que a economia dos Estados Unidos é a potência econômica do mundo também fracassou. E o que está acontecendo no Japão é apenas um indicador. Não, é uma grande, grande bagunça. E claro, a única coisa que Trump poderia fazer para vender essa vitória seria, claro, se conseguisse um acordo nuclear, outro JCPOA. Porque aí ele poderia alegar, bem, impedimos o Irã de obter armas nucleares. Então ele pode vender a narrativa de que infligimos tanto sofrimento a eles que tiveram de assinar esse acordo e agora não vão obter armas nucleares. Mas mesmo nessa questão, pelo que entendo, os iranianos não querem que os Estados Unidos escolham a dedo o que querem de um memorando de entendimento. Então o acordo nuclear tem de vir no fim. Isso significa que, primeiro, os americanos terão de lidar com as questões de acabar com as sanções, descongelar os ativos iranianos, pagar reparações, encerrar o bloqueio e a guerra contra o Líbano. Então, em Gaza, imagino que ainda não estejamos perto do fim da guerra. E claro, o acordo saudita que Trump talvez esteja fazendo agora, o acordo nuclear, imagino que isso também possa complicar ainda mais o cenário. É difícil imaginar que isso não afete a posição do Irã em relação a um acordo nuclear. Se há um conjunto de regras para os sauditas e outro para os iranianos, e como a Casa Branca explica, bem, é porque os sauditas são aliados. Então é assim que, aparentemente, o sistema internacional funciona agora. Mas mesmo aí, Trump humilhou Mohammed bin Salman. Quer dizer, não só ele disse, algum tempo atrás, que ele podia beijar a bunda dele, como depois de todas as negociações e de o acordo ter sido fechado, Trump aparece e diz, mas, primeiro, eles têm que aceitar. Quer dizer, os rituais de humilhação são simplesmente extraordinários. A forma como os Estados Unidos tratam seus amigos e supostos amigos, seus aliados por procuração,
é simplesmente inacreditável. E isso contribui para a fraqueza deles. Então, a Arábia Saudita, que precisa para conseguir um programa nuclear, quer dizer, o Irã ofereceu, algumas pessoas dizem, o Irã tem medo de a Arábia Saudita ter um programa nuclear? Is Iran afraid of Saudi Arabia having a nuclear program? Iran offered Saudi Arabia. O Irã ofereceu à Arábia Saudita a tecnologia de enriquecimento nuclear. Vem oferecendo isso há... Quero dizer, as pessoas podem verificar na internet. O Irã diz isso há muitos anos. Se eles quiserem a tecnologia, nós daremos a eles. Mas os sauditas se abstêm de fazer isso. Eles se abstêm de obtê-la da China ou da Rússia. Simplesmente ficam esperando para ver se os americanos vão dar isso a eles. E quando os americanos finalmente concordam em dar, com muitas restrições, eles dizem, mas primeiro vocês têm que se curvar a Netanyahu. E isso não fortalece as bases da família governante. Bem, como europeu, conheço muito bem como os Estados Unidos humilham seus estados satélites. De todo modo, mais uma vez, obrigado por reservar um tempo nesta manhã de domingo para falar conosco. Obrigado novamente. It's Beth Breezing. Muito obrigado por